Nós começamos esta edição falando da meningite, que é uma doença endêmica, que significa que casos dela são enfrentados durante todo o ano, podendo ocorrer surtos e epidemias pontuais. As meningites bacterianas são mais frequentes durante o outono, que é a estação que nós estamos, e o inverno, enquanto as virais são mais comuns na primavera e no verão. Além disso, há uma maior incidência dessa doença no sexo masculino. A meningite é caracterizada por um processo inflamatório das meninges, membranas que revestem o encéfalo e a medula espinhal. É causada principalmente a partir da infecção por vírus ou bactérias. Nós temos 3 tipos de meninges. Nós temos a dura mater, nós temos a aracnoide e temos a pia mater. Essas 3 meninges, elas servem de proteção para o sistema nervoso central. E quando esses tecidos eles sofrem por um processo inflamatório ou infeccioso, a gente caracteriza como meningite. O profissional ressalta sobre as causas que podem provocar a meningite. No caso da meningite, essa infecção vai acontecer por algum ser estranho ao organismo. Pode ser por um vírus, pode ser por uma bactéria, pode ser por um fungo ou um parasita. E aí, quando o paciente ele tem contato com esse antígeno, que pode ser de várias maneiras. O paciente pode ter contato através de uma infecção de contato fecal-oral, que é quando você tem a ingestão de alimentos contaminados por restos de contaminações fecais, ou às vezes você tem contato com algum tipo de substância, algum tipo de objeto, ou com pessoas que estão contaminadas, e aí você encosta na boca, você encosta nos olhos, ou então quando você tem um contato prolongado com secreções salivares da pessoa contaminada. Então, quando você tem contato com algum objeto, alguma pessoa contaminada, e você tem essa inflamação ou infecção das meninges, o paciente pode manifestar vários sintomas. Então, pode ter sintomas como febre, fadiga, dor no corpo, fraqueza, náuseas, vômitos. Ele pode que a gente chama de fotofobia, que é uma certa intolerância à claridade, à luminosidade. E alguns sintomas são mais específicos da meningite, porque esses sintomas que eu falei, eles são sintomas de um quadro infeccioso geral. Mas alguns sintomas são mais específicos da meningite, como a dor de cabeça. O paciente manifesta uma dor de cabeça refratária, de difícil controle, refratária a analgésicos comuns. O paciente pode apresentar o que a gente fala de rigidez de nuca, que é uma certa resistência para flexionar o pescoço e encostar o queixo no peito. É uma certa dor e resistência na flexão cervical. Outro sintoma comum também que o paciente pode apresentar é uma certa alteração da consciência. Pode ter uma confusão mental, sonolência, alguns sintomas de toxemia, né? Que são sintomas que estão mais sugestivos de uma infecção no sistema nervoso central. Porém, é importante realizar o tratamento de forma correta. Em relação ao tratamento, primeiramente, para a gente ter o diagnóstico de meningite, então o paciente teve sintomas sugestivos de meningite. Então ele vai ter que procurar uma unidade hospitalar. Nessa unidade hospitalar ele vai ter que ser avaliado por um médico especialista, onde vai ser feita uma revisão laboratorial completa e principalmente o exame diagnóstico é o exame do líquor. O líquor ele é uma substância líquida que ela é produzida e circula dentro das meninges, no espaço subaracnoide. Através desse líquido, a gente consegue estudar a parte citológica, a parte histoquímica desse líquor e avaliar se ele tem sinais, alterações sugestivas de infecção. E esse exame é feito através de uma coleta que é feita através de uma punção lombar, que é uma agulha introduzida numa região da coluna vertebral, ou então pode ser colhida também na região suboccipital, que é um orifício que nós temos aqui na parte posterior da cabeça, ou até mesmo de forma ventricular, que é um orifício que pode ser feito também diretamente da cavidade ventricular. Através do resultado do líquor, a gente consegue ter o diagnóstico de meningite. Nesse contexto, o paciente, na grande maioria das vezes, terá que ser internado, né? Porque vai precisar de terapia específica para o agente causador. No caso, se for um vírus, geralmente é mais suporte clínico e alguns vírus podem ser usados medicações como a ciclovir, pensando numa meningite causada por herpes.
Se for uma meningite bacteriana, vai ter que usar antibióticos específicos para combater aquela bactéria. E se for uma meningite parasitária ou fúngica, vão ter também medicamentos específicos para aquele agente causador. Então, o paciente que tem um quadro de meningite, internação hospitalar, suporte clínico e terapia voltada para o agente causador.